E a gente colocou nossa solução, uma empresinha de Franca, interior de São Paulo, 14 pessoas e 90% do Chile. E isso eu acho que fica até de lição, assim. Não necessariamente reinventar a roda é um problema. Às vezes reinventar a roda significa que você vai ganhar, você vai ter algum nível de controle, por exemplo, em velocidade, por exemplo, em modificações, em suporte para o cliente, tipo de coisa. Esse é um pouco polêmico, né? Assim, algumas pessoas acreditam que um CTO não deveria mais colocar a mão no código. E esse crescimento que você teve orgânico, eu acho muito bacana, porque não é um crescimento que foi uma trajetória somente tua. A empresa foi crescendo embaixo de você. As pessoas elas interagem de formas distintas e o que funciona para um não funciona para outro. No HTTP primeiro, vamos resolver outros problemas. Sei lá, se você, por exemplo, onde é que está o seu banco de dados, de como está a arquitetura da sua solução, eu acho que é muito importante ir por passos em relação a isso. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e temos uma estreia hoje. Estreia, né, Thiago? Pô, obrigado por estar aqui nessa estreia do quadro CTO do mês. É isso mesmo. Nós teremos agora, nessa nova temporada do PPT Não Compila, vocês acompanharam alguns episódios atrás um compilado aí dos melhores momentos de um ano do PPT. E agora nós estamos trazendo muitas novidades para vocês nesse novo ano, nessa nova temporada. E uma delas é que nós teremos um episódio por mês, onde nós vamos trazer um líder de tecnologia, um executivo de tecnologia, para vir aqui falar como é o dia a dia desse cara, como é o dia a dia dessa empresa, como que funciona, para você entender melhor como que uma empresa funciona com todas as áreas, como que é esse funcionamento, quais são as responsabilidades de um CTO, de um CIO, de um executivo, né? E hoje, para abrir essa nova série, eu tô aqui com o Thiago Scaloni, ele é CTO da CloudWalk, certo, Thiago? Dá um oi pra galera. Fala, pessoal, tudo bom? A CloudWalk é uma empresa de serviços financeiros, né? Dá um overview pra galera. CloudWalk é dona da marca Infinity Pay. Infinity Pay basicamente, você deve ver ela por aí, a maquininha Infinity Pay, mas além disso, nós também temos diversos serviços financeiros, nós temos nosso próprio blockchain, nós temos uma rede de pagamentos gigantesca, muitas coisas. Quer saber como é que funciona a tecnologia de uma empresa financeira, como funciona o software da maquininha, como que esse cara usa a nuvem, que linguagem que ele utiliza, qual a metodologia de desenvolvimento, qual a infraestrutura? A gente vai falar sobre tudo isso daqui, cara. A gente vai saber como é o dia a dia desse cara, como é a estrutura de tecnologia, como ele orquestra tudo isso, quais são os desafios. Então acompanha o episódio que ele tá muito bom. Bora! Thiago, tudo bem, cara? E aí, Wellington, beleza, cara? Beleza, cara. Cara, como que é essa responsa de inaugurar o quadro do PPT Não Compila CTO do mês, cara? Cara, eu tô muito feliz. Eu acho gerar conteúdo é muito importante. Podcast é uma via de gerar conteúdo que é super massa. Eu consumo bastante podcast. E tá aqui é uma honra. Legal, cara. Que bom que você aceitou aqui o nosso convite. Vai ser legal aí conhecer a tua trajetória. O objetivo desse nosso quadro, né, é trazer para os nossos ouvintes como que você chega lá na posição de CTO, né? Como que você vira um head de tecnologia de alguma forma, né? Seja numa área de agilidade, na área de tecnologia como CTO, CIO. Como que é essa jornada, né? Porque as pessoas acham que a gente nasce CTO, ou tipo, fazer uma faculdade de CTO. Né? Exato. Não é bem assim, né? Então... tem pessoas que querem se especializar nesse segmento, né? Tem um skill maior de liderança, tem outros que gostam mais de ficar ali na parte mais operacional, no desenvolvimento, etc. Então, o nosso objetivo hoje é dar uma visão geral, né? Falar sobre tua carreira, falar sobre o teu trabalho hoje, como que você toca isso lá na CloudWalk, né? Para que os nossos ouvintes conheçam, aí, saibam como é o trabalho, o dia a dia de um CTO, cara. Para começar... Quem é o Thiago? Dá um overview aí. É meio Maria Gabriela essa porra, já percebeu, né? Mas dá um overview aí. Quem é o Thiago? Cara, Thiago bom, eu sou um rubista. Eu
cresci na comunidade Ruby, eu comecei a programar sozinho, eu não tenho nenhum background assim, de faculdade, alguma coisa assim. Eu basicamente entrei no mercado por o que eu aprendi fuçando nos livros e computadores, tudo. E aí eu fui construindo ali a minha visão de tecnologia. Eu acho que eu gosto de falar de mim, muito relacionado ao acho que o Ruby, que diz muito sobre mim em relação a isso, porque quando eu comecei a programar e encontrei a comunidade Ruby, eu encontrei ali uma linguagem de programação onde eu consegui me expressar muito bem. Então, é um lugar onde eu estava muito confortável para criar coisas e me expressar de maneira muito interessante, assim. Então, eu conheci a comunidade, conheci pessoas que queriam aprender mais tecnologia, e isso foi um pontapé para eu começar realmente na minha carreira. Isso é curioso, cara, porque acho que a maioria das pessoas que hoje estão, da nossa geração de tecnologia, que estão em posições de liderança, tem uma história meio parecida, né? Começou meio autodidata ali, com aquele boom de desenvolvimento para web, né? Muita gente começou Você deve ter pego essa fase aí do boom do Rails para web, sim, né? Bastante. Usava muito Rails para web. Eu tento tirar essa parte do meu currículo, mas eu comecei por aí também, só que eu comecei no PHP. Ah lá, nice. Eu também fiz algumas coisinhas com PHP, com Zend ali naquela época. Cake PHP. Quem nunca? Quem né? nunca? Eu falo isso que aqui no PB a gente tem um meme de zoar o PHP, mas eu adoro PHP. Um abraço pros PHPistas. Eu tenho até amigos que são PHPistas. Isso. Né? Tem até amigos, exatamente. Então você começou nessa parte web, né? Acho que todo mundo começou nesse boom, né? Acho que foi mais ou menos naquela curva que começou a separar de fato que eu era o web design da SOS Computadores lembra? Pro desenvolvimento profissional de tecnologia, né? Sim. Eu comecei nessa época justamente nisso. Claro que eu acabei usando mais Ruby um pouco com back-end e não tanto só com web, mas era muito por causa desse boom, assim, né? Eu cheguei a trabalhar com algumas empresas. Eu sou guarulhense, né? Nasci em Guarulhos e fui para São Paulo ali trabalhei em algumas empresas, trabalhei com a Local Web, trabalhei com algumas consultorias. Acho que todo mundo acaba experienciando trabalhar numa consultoria e passar por um projeto a cada mês, esse tipo de coisa, você aprende muito, mas também é um pouco complicado. Mas aí, acho que mais ou menos ali, depois de algumas empresas, acho que mais ou menos ali em 2011, aí que eu conheci a CloudWalk, que não era nem CloudWalk, era uma outra empresa antes. Uma empresa de Franca, interior de São Paulo, 14 pessoas. E ele conheci o Luiz, que hoje é o CEO, tudo, E aí eu fiz essa doideira de mudar de São Paulo para Franca para entrar nesse projeto, assim, em 2011, se não me engano. 14 pessoas, Franca, quase ninguém ali num projeto, e hoje mudou um pouquinho. 12 anos de CloudWalk. Fiz 12 anos agora em maio. 12 anos agora em maio. Você deve ter uma plaquinha de ativo já nas costas. Nossa, um pouco. E o seu número deve ser menor do que o seu notebook, provavelmente. Com certeza. Provável. Acho que eu sou depois a gente começou com um plano B, né? Depois virou CloudWalk, né? Com a empresa. E eu, se não me engano, funcionaram 1 ou 2, assim, na época, assim, funcionário. Né? A gente meio que building tinha ali do que gerou e criou toda a empresa. Começou mais ou menos ali em 2013, 2014, a gente criou. Mas eu acho que já entrando um pouco até na história da empresa, acho que é natural isso. Quando a gente vai falar de um CTO que está há muito tempo na empresa, geralmente a sua estrada ela está muito envolvida com a empresa, né? Você vai crescendo junto com a empresa, né? Exato. E assim, no primeiro dia você não é CTO, você vai tendo que assumir responsabilidades que acabam aparecendo lá e que alguém tem que resolver, e isso acaba acontecendo. Mas falando um pouco da estrada da empresa, em 2011, fui chamado para trabalhar lá, fiz uma doideira, mudei de São Paulo para Franca, ganhando 1/3 do valor, porque eu tinha um projeto diferente, né? Na época, a gente vendia basicamente uma solução para um terminal POS, é um terminalzinho ali que você passa o cartão de crédito, e ali a gente... É engraçado que nessa época a gente sempre sonhou em criar nossa própria rede de pagamentos, sempre sonhou em ter algo que impactasse o usuário de forma mundial. Não sei se é um pouco da influência do Google, assim, que tem, acho que nessa época, né? Se você falar um pouco de cultura, assim, né?
de 2000, 2005, existia muito dessa Sim, dominação mundial, tudo. Todo mundo tinha o sonho de dominar o mundo. Exato. Né? E acho que um pouco a influência disso, a gente sempre sonhou em ter essa rede de pagamentos gigantesca e influenciar o mundo, né? A gente deu alguns passos em relação a isso, vou falar um pouco mais sobre, mas... e aí, eu fui pra Franca, fui trabalhar na CloudWalk, na época Plano B, era uma empresa. E ali cheguei a trabalhar como desenvolvedor mesmo. Na época eu fazia um pouco de C, um pouco de Ruby, porque a gente tinha assim, essa solução no terminal ali, um ecossistema, que era bem interessante na época. A gente vendeu um projeto para um adquirente no Chile chamado Transbank. Esse adquirente no Chile, Transbank na época, se não me engano, eles tinham 90% do mercado do Chile, assim, em adquirência. Então, imagine um adquirente com rede, Cielo, a própria gente mesmo, CloudWalk, dominando 90% do mercado, né? E a gente colocou nossa solução, uma empresinha de Franca, interior de São Paulo, 14 pessoas e 90% do Chile. E ali a gente tinha um ecossistema que era, no terminal, uma linguagem de programação nossa, uma doideira nossa lá, que a gente fez um XML estruturado. Caraca. Horrível. Aquelas coisas que a gente já não, cara. Aquelas coisas que você olha pra pensar, como é que aquilo funcionou? Nossa senhora, por que a gente decidiu fazer isso? Mas a gente vendeu e funcionou. A gente tinha nesse terminal esse ecossistema ali, no back-end a gente tinha Erlang com React, mega experimental, quando a gente estava usando React naquela época. E tinha, claro, uma dashboard em Rails com Postgres, que a gente gostava bastante, a gente trabalhou bastante. Devia ser seu componente favorito. É um dos. Mas eu acabei entrando muito no C e muito no Erlang, porque alguém tinha que fazer essa parte. Eu gosto bastante hoje do runtime do Erlang, eu acho muito por causa dessa época. Acho que o funcional, acho que eu aprendi de verdade foi nessa época. Eu acho muito bacana porque poucas empresas usam hoje em produção paradigma funcional, né? É meio dor, né? Que você aprende isso na faculdade, né? A primeira coisa que você aprende na matemática é o funcional. Exato. Mas se você parar pra pensar, poucas pessoas ligam o fundamento matemático ao fundamento da linguagem de programação funcional, né? Porque falta muito, na minha opinião, né? Acho que a nossa formação acadêmica de desenvolvedores hoje, ela faz um elo muito fraco entre o conceito matemático da computação e a linguagem em si, né? Eu acho que eles ensinam muito mais a programação como ferramenta, então o cara aprende a decorar código e escrever código para escrever regra de negócio. Mas, por exemplo, se você perguntar para um dev hoje se ele sabe a correlação de uma função do código dele com uma função domínio da matemática pura, por exemplo, poucos deles vão conseguir fazer essa correlação perfeita. Sim. Aí você falar para um cara que ele pode escrever uma função usando lambda, por exemplo, que é a mesma coisa do conceito de recursividade de lambda de matemática, o cara não chega aí. Metade para no meio do caminho, né? Sim. E aí, pô, com a qualidade de formação que a gente tem hoje, você conseguir bancar uma equipe de desenvolvimento com paradigma funcional hoje no Brasil é complicado. Né? É complicado. É uma mão de obra um pouco cara, de verdade. Quem faz múltiplas coisas assim também, um pouco mais generalista e consegue atuar nessas áreas também eu acho bem difícil. É razoavelmente difícil. Bom, mas voltando um pouco para a história, a gente vendeu esse projeto para o Chile, foi legal, Transbank funcionou bem. E a gente, depois disso, a gente resolveu focar um pouco mais no mercado brasileiro, assim. A gente queria vender para os adquirentes também daqui, né? Então a gente chegou a trabalhar com vários players interessantes, aí a gente deixou algumas coisas de lado, a gente deixou, por exemplo, esse runtime que a gente tinha no POS, com essa linguagem de programação nossa, a gente já deixou de lado, a gente foi para um outro lado, a gente começou a utilizar Ruby no terminal POS, por exemplo. Um runtime utilizando Ruby para embarcado, que é um runtime bem pequenininho, que é chamado de Ruby, que é bem interessante também. A gente chegou a utilizar bastante ele, colocou muito terminal em produção com isso. Foi bem legal. Mas acho que tem algumas lições aí que a gente aprendeu como empresa, né? Acho que como empresa a gente entendeu que no primeiro caso, quando a gente estava vendendo aquela solução, na troca, todas as pessoas a gente comete erros e a gente entendeu que o modelo de negócio não estava funcionando, que a gente vendia por licença de hardware instalado. Então, por exemplo, 300 mil terminais, legal, 300 mil terminais, tudo funcionando bonitinho, só que acabou depois, a fonte de receita acabou, não tinha aquela recorrência, tudo que era muito importante. Quando a gente resolveu focar para o mercado brasileiro,
Como empresa, aí beleza, a gente começou bom, putz, que a gente não faz um feed transacional aqui, acho que vai ser mais interessante pra gente. A gente mudou o modelo de negócio, mudou o estilo da empresa, aí que surgiu mesmo o CloudWalk, que a gente começou a trabalhar aqui. E a gente mudou bastante até as tecnologias que a gente trabalhava, né? Que jogou esse runtime fora, a gente jogou a parte do Erlang e do React fora, a gente acabou entrando para uma outra coisa. Acho que é um exemplo de over-engineering, sabe? A gente não precisava daquilo. Um Postgres com Ruby, alguma coisa ali, e Go já resolveria tudo que a gente precisava, e a gente tava no, meu Deus do céu, vamos tentar resolver o mundo. E isso é um exemplo clássico, assim, mas... É o tipo de coisa que o técnico adora fazer, né? Sim, muito. E que fazer o simples bem feito é uma coisa que a gente aprende muito mais com a experiência do que com conhecimento de tecnologia. Sim. Parece que quanto mais você sabe, melhor você quer fazer e mais você faz um over-engineering, como você mesmo disse. Exato. E a experiência vai falando, não, cara, calma. Né? A gente pode chegar lá um dia, mas talvez não seja o momento. Né? Você faz uma request por segundo, cara, você não precisa de nada demais. Exato. É muito de boa. E acho que foi isso, um pouco dessa lição assim, que a gente aprendeu, né, como empresa. Até que, de novo, né, a gente foi crescendo, né, como empresa, tudo, sei lá, das 14 pessoas a gente foi para 25 pessoas. Uou! E o que a gente, depois dessa viagem que a gente começou a vender dessa forma o produto, a gente tinha algumas limitações de crescimento também, porque a gente, como produto, a gente estava na mão muito de que essas empresas que a gente vendia na solução crescessem também para a gente ter o feed transacional. Então, a gente entendeu que a gente tinha que fazer o próximo passo. Como é que a gente se torna um adquirente, como é que a gente cria a nossa própria tecnologia de captura de transação financeira. Então, essa primeira solução, esse primeiro produto, ele não era uma solução de adquirência. Era uma solução, mas eu era um terceiro, né? Eu vendia só a solução pronta e eu não era adquirente. O adquirente comprava a minha solução. Entendi. E dessa forma, tanto... Você vendia o produto de tecnologia que era usado por um adquirente. Exato. Você não fazia a transação em si, né? Exato. Então, eu não processava a transação, eu não era dono do cliente. Eu simplesmente vendia uma solução para ele comprava e colocava lá. E no segundo caso também, só que a precificação mudava. Entendi. Daqui a um momento que a gente entendeu que isso estava segurando o nosso crescimento, estava segurando como a gente impactava o cliente. Então, a gente decidiu, não, nós temos que nos tornar um adquirente, nós temos que realmente criar a nossa própria solução e chegar diretamente no cliente em vez de ser um terceiro que vai impactar o cliente. E aí, acho que seria mais ou menos 2019 isso, quando as coisas realmente começaram a mudar pra gente, assim, foi o gatilho, né? Porque em 2019, não só a gente decidiu que a gente não ia mais fazer isso, a gente não ia mais vender tecnologia para esse cara, mas sim criar nosso próprio produto e ir direto para o cliente, mas a gente também participou por um Series A, a gente recebeu um dinheiro nesse Series A e não só dinheiro, também entrou uma licença para se tornar um adquirente. E aí sim, a gente começou a trabalhar e se tornar um adquirente. Quando a gente começou a trabalhar a adquirência, eu acho que... Deixa eu fazer um parênteses, Thiago. Talvez algumas das pessoas que estão nos ouvindo não saibam o que é um adquirente. Perfeito, ótimo. Vamos dar só um overview do que faz um adquirente para o pessoal entrar mais no contexto. Um adquirente, ele é responsável não só pelaquela maquininha que vai capturar a transação financeira, mas ele é responsável por toda aquela cadeia até o processo de pagamento daquela transação. Então, ele é responsável pela captura, então pode ser num terminal, pode ser num e-commerce, em algum lugar assim. No final das contas, aqueles gateways de pagamento são muito famosos, eles vão ter que bater num adquirente. Aí, no processo, ele vai fazer autorização, ele vai até a bandeira, tem certificações com a bandeira, tem licença para você poder lidar com esse dinheiro como empresa financeira. E, depois desse processo de autorização da transação financeira, ele tem que enviar esse dinheiro para o lojista. Então, todo esse processo que a gente chama de liquidação dessa operação é também feito pelo adquirente. E o que a gente fazia era vender tecnologia para esses players que tocavam isso. E no final das contas, isso a gente entendeu que estava segurando o nosso crescimento. A gente, porque a gente não virou adquirente? Okay? É um pouco no mercado bem fechado, muito difícil. E a gente vai direto no cliente, direto naquele cara que a gente consegue impactar diretamente. Acho que toda essa estrada de adquirência, acho que diz muito ali sobre meu processo pessoal até com tecnologia, assim, porque foi um processo onde a gente descobriu que era melhor, no caso, a gente implementar algumas coisas do zero, implementar a nossa própria tecnologia, do que simplesmente comprar um player do mercado que faria uma adquirência ou uma outra parte aqui.
E isso eu acho que fica até de lição, assim. Não necessariamente reinventar a roda é um problema. Às vezes reinventar a roda significa que você vai ganhar, você vai ter algum nível de controle, por exemplo, em velocidade, por exemplo, em modificações, em suporte para o cliente, tipo de coisa. E a gente criou um adquirente do zero, tudo feito em casa. Isso foi, eu acho que uma lição pra gente. Demorou um pouco mais, talvez, mas quando a gente fez isso, e é uma das lições de reinventar a roda, nem sempre é um problema, a gente encontrou um mercado, uma ineficiência muito grande que a gente estava corrigindo. Tem um ponto, Thiago, que você falou, me lembrou algumas discussões que a gente sempre tem, inclusive aqui no podcast, que é um conceito do Gartner sobre Composable Enterprise, que é quando que você deveria desenvolver do zero, quando você deveria comprar e personalizar, ou quando você deveria somente terceirizar a tecnologia. E um dos pontos que o Gartner, e a gente vê bastante no mercado, e o teu ponto ilustra bem isso, é que quando uma tecnologia ela é muito teu core, e você precisa depender dela, e você precisa ter lead time para poder fazer mudança, pivotar, ou inovar nesse determinado componente do teu negócio, você deveria desenvolver do zero. Sim. Né? Então, no caso de vocês, é totalmente core, né? Vocês queriam... Sim, é propriedade intelectual da empresa, total. E isso foi diferencial pra gente, porque a gente conseguiu, fazendo do zero, a gente conseguiu trazer uma eficiência para o processo muito grande. E quando a gente lançou o produto, finalmente, a gente lançou um produto que tinha a melhor taxa do mercado. E até hoje a gente tem a melhor taxa do mercado. Porque a gente traz muita eficiência para o processo. Então, desde a captura, autorização, liquidação, a gente conseguiu... E a gente não executou isso em muitas pessoas. Estou falando, 5 pessoas que tinham muita autonomia para fazer todo o processo, entendiam o mercado financeiro, entendiam o que estavam fazendo ali. Em 5 pessoas, a gente criou um adquirente do zero, que se você for comparar, sei lá, com outros players aí, você vai ter uma equipe só de 200 pessoas só para cuidar da maquininha, 200 pessoas para cuidar da autorização e liquidação. Então, em 5 pessoas a gente fez todo o processo do zero, muito pela essa forma que a gente estava vendo a solução e essas pessoas são excepcionais, assim. A gente acredita muito em autonomia, acredita muito em liberdade. Eu gosto muito do book de cultura do Netflix, quando ele fala de freedom and responsibility. É um pouco que a gente implementa lá. E tudo isso proporcionou a gente criar esse produto que, na minha visão, revolucionou o mercado brasileiro. Quando a gente lançou o produto, e até hoje a gente tem as melhores taxas do mercado, mas a gente lançou o produto, a competição do produto era tão brutal que a gente começou a crescer de 60% a 40% ao mês, assim. A gente estava com 25 pessoas numa receita, sei lá, crescendo pouquíssimo, 5% ao mês no máximo. E do nada a gente lançou um produto 60%, 40% ao mês, mais clientes, mais coisas. A gente tinha que criar uma empresa do nada e trazer pessoas para ajudar, tudo. Foram anos, assim, desde 2019 até aqui, nesse ritmo de crescimento muito forte, assim. Cara, agora, eu quero voltar ainda lá no ponto, falar da tua formação, do teu começo, etc. Mas eu fiquei com um ponto aqui uma pulga atrás da orelha que eu fiquei bem curioso. Queria que você falasse mais sobre isso. Você disse que o negócio pivotou para ser um adquirente em 2019. Eu me lembro que em 2019 a gente estava bem no frigir dos ovos da guerra das maquininhas, não era, cara? Eu lembro que teve a crise da Cielo, né, naquele momento. Começou o fantasma do Pix, todo mundo achou que ia acabar com as maquininhas. Né? E foi bem o momento que começou a aparecer alguns subadquirentes menores. Começou aqueles comerciais insuportáveis da Samap. Um abraço, Samap, mas porra, não dá. Vamos melhorar esse marketing. Né? E foi bem quando teve essa guinada de mercado. Como que vocês olharam para isso e falaram, cara, como que é essa parada a gente está num momento de incerteza aqui do mercado, que era um ponto-chave ali. Como foi a decisão de, cara, vamos pivotar e vamos para cima? Foi, na verdade, a salvação da empresa, a gente fazer isso, porque hoje, você olhando lá para trás, é fácil de falar que seria a melhor decisão você se tornar um adquirente. Você tem todo um custo envolvido, e toda essa questão que você mencionou muito bem em relação à decisão de fazer do zero ou não. Mas foi a salvação da empresa, porque se você for ver hoje, esses subadquirentes, a galera, pouquíssimos sobraram. Sim, Eles foram todos consumidos pelo mercado.
as empresas maiores, os adquirentes maiores, acabaram também trazendo um pouco de eficiência para o negócio ali, baixaram um pouco as taxas, tudo. E esses caras pequenos acabaram sendo consumidos totalmente pelo negócio. E esse processo, a gente já estava assistindo ele, eu acho que na minha visão, a gente que já está dentro do mercado, a gente estava vendo ele desde 2015, já estava vendo isso acontecer já. Essa guerra das maquininhas já acontecia ali, a briga por taxa, a briga por serviços e bandeiras que você tinha colocado ali. Acho que muito do processo de abertura do mercado quando tinha só VisaNet com a Cielo e tinha Mastercard com a rede, né? Isso, aí depois pôde fazer a intercambiabilidade, você podia passar qualquer coisa em qualquer maquininha, isso. Né? Depois, a partir dessa mudança, aí as coisas começaram a ter essas brigas e isso é bom. Mexer no mercado, mexer no doce, assim, é bom porque você vai surgindo essas empresas que vão realmente mudando a coisa, que vão trazendo novas maneiras de criar... impactar o cliente, e eu acredito que a gente nasceu muito disso. Por causa desse mexida no doce, a gente surgiu, a gente teve essa oportunidade, e essa decisão de fazer tudo zero, se tornar um adquirente, é muito o que a gente estava vendo já, que é um processo que era natural da empresa. E falando um pouco lá desde da concepção da empresa, lá em 2011, tem muito a ver com impactar o cliente diretamente, criar uma rede própria de pagamentos e dominação mundial, global, tudo. Acho que tem muito a ver. Era o próximo passo pra gente, assim. Acho que era um pouco natural isso. Legal. Porra, puta, muito, muito bacana essa história, velho. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Dando um passinho atrás, cara, você falou que você é de Guarulhos. Eu sou ali da Zona Norte. Legal. Eu trabalhei muito tempo em Guarulhos. Tive empresa em Guarulhos no Bom Clima. Legal. Eu morava ali perto, no Paravente. Então, ali pertinho. E qual foi... Você teve formação formal em tecnologia e tal? Porque isso é um assunto que é recorrente aqui no PPT. E vou fazer essa pergunta para todos os CTOs. Quantos se formaram, quantos não se formaram, e como, caso você tenha uma formação formal, como você vê a importância disso hoje na função que você executa? Eu não tenho nada formal. Eu tentei fazer faculdade depois, já estava trabalhando no mercado. Fui um pouco frustrado e acabei desistindo da faculdade. Eu acho que a formação ela é muito importante, mas no final das contas o que é mais importante é você aprender a aprender. E não tem uma faculdade de CTO, não tem uma faculdade de Head de Engenharia, são poucos assim, lugares onde você vai conseguir aprender a ser um tech leader, por exemplo. Tá? Então, eu acho que se você aprende a aprender, seja qualquer assunto, você vai estar mais preparado. Se você consegue fazer isso rápido, você vai estar mais preparado. Porque não existe vantagem competitiva, na minha visão, em lugar nenhum. Assim. Não existe market share. Qual é a maior vantagem competitiva para uma empresa, para uma pessoa? É o quão rápido ela consegue se movimentar, ela consegue responder a mudanças, ela consegue ir para frente e se adaptar. Então, se você aprende a mudar, se você aprende a aprender, isso te coloca nas posições corretas, e é o meu caso, tá? Então... Eu na carreira na CloudWalk, eu fui subindo natural. Acho que... E também acho que é uma relação com a empresa ali que não tinha necessidade, sei lá, de ter um tech leader numa empresa que tinha 8 pessoas de desenvolvimento. Tinha uma pessoa que tinha uma referência, mas, putz,
todo mundo tá ali na mesma paridade. Não tem uma cidade de ter um head de engenharia, Sim. uma empresa de 8 pessoas de tecnologia. Até porque você tem um head, você vai ter que ter um gerente, ter um coordenador. Exato. Aí você tem 4 chefes e 4 devs. Exato. E quem programa? Aí ninguém Quem programa. Aí exato. contrata a consultoria pra programar. Exato. E isso é algo que a empresa foi crescendo e a gente acabou assumindo essas roles, não porque a gente tinha alguma formação, não porque precisava definir alguma coisa, mas sim porque realmente a gente viu nessa necessidade de ter realmente essa referência na empresa, a gente acabou tendo que assumir isso, mas Sim. a gente aprendeu fazendo. Existe... Cara, eu acho esse o tipo de crescimento profissional mais bacana que tem. Porque você codou. Eu codo até hoje. Isso eu acho muito foda, sabe? Isso é um pouco polêmico, né? Assim, algumas pessoas acreditam que um CTO não deveria mais colocar a mão no código. Eu tenho uma opinião muito específica sobre isso. A minha opinião é um pouco polêmica. Eu acho que você tem que ter um certo contato com código, com tecnologia, pelo menos até CTO, porque senão você perde contato com o Battlefield ali, você perde contato com o negócio, e aí você vira um cara que só toma decisões sem saber o que está acontecendo lá embaixo. Senão você não precisaria ter um CTO, você poderia ter só o CEO. Exato. Né? Eu concordo contigo, eu tenho essa mesma visão. E esse crescimento que você teve orgânico, eu acho muito bacana, porque não é um crescimento que foi uma trajetória somente tua. A empresa foi crescendo embaixo de você e foi te levando para cima. Eu acho isso muito legal, porque você já estava lá, você era o dev, você era o cara mais que conhecia melhor o sistema. A empresa vai crescendo, você vai ganhando relevância. E a empresa crescendo vai te levando junto, né? E esse reconhecimento, eu acho que é uma das trajetórias mais fodas que a gente tem de carreira, é quando, eu tava lá na pedra fundamental, entendeu? Se hoje o prédio tem 20 andares, eu tava lá fazendo a fundação. Isso eu acho muito, muito bacana, parabéns, eu acho esse tipo de trajetória muito, muito bacana. E sobre codar, cara, eu acho que todo líder de tecnologia, ele tem que saber como é o chão de fábrica. Sempre. Porque eu percebo no mercado hoje, Thiago, que existe um vácuo muito grande e uma grande oportunidade, inclusive você que está ouvindo, pense nisso que eu vou falar agora, de pessoas com skill de liderança, skill de gestão, que nem sempre é a mesma coisa, o cara pode ser um líder e não pode ser um gestor, e conhecimento técnico, né? Então é muito comum você ver pessoas, bons gestores, né? Então o cara é um ótimo PMO, mas ele não tem liderança nenhuma sobre o time, né? E não tem conhecimento técnico nenhum. Ou você tem um cara que tem conhecimento técnico, sabe nada de gestão e não tem liderança, né? Então, quando você consegue aliar essas 3 pontas num perfil, o cara consegue ser gestor, consegue ser líder e tem o conhecimento técnico para sentar com o time, fazer um brainstorm de solução, por exemplo, fazer um troubleshoot no código, ajudar o desenvolvedor, esse é o melhor líder que uma tecnologia pode ter. Sim. Porque é o cara que ele vai falar a língua do cara que está fazendo e vai falar a língua do executivo que tá gerindo a empresa. Então, o teu perfil, por exemplo, você vai sentar na mesa com o CEO para falar de negócio, como a gente está falando aqui de adquirência até agora, você está dando uma aula para a gente sobre como funciona o processo, você vai abrir o código com dev e vai explicar para o cara caso ele tenha algum tipo de problema ali. Essa ambiguidade, essa ambidestria é muito rara no mundo de tecnologia, cara. Eu acho que isso deveria ser melhor explorado pelos profissionais, sabe? Tentar criar um pouco essa habilidade, que a gente tem carência muito grande de gente com esse skill no mercado, cara. E às vezes nem só na role de CTO, às vezes o cara já se tornou um gerente e já era, ele nunca mais encosta. Exato, exato. E já era. Isso é bem esquisito. Bem esquisito. Na minha visão, eu acho muito difícil funcionar assim, uma empresa desse jeito, mas é opinião muito própria, né? E deve ser um pouco triste, né, cara? Porque eu gosto de abrir o negócio lá e rodar, subir uma instância na nuvem. Quem nunca, né? Fazer uma imagenzinha Docker e rodar ali, dá uma alegria, um quentinho no coração. Eu sinto a necessidade. Às vezes, não dá, cara. Eu tenho que fazer um commit por dia, senão eu não aguento. Não dá. Só planilha, o cara estuda tecnologia a vida toda, aí vira chefe e vai fazer só planilha. Não dá. Beleza. Mas tem muita planilha também, acaba tendo muita planilha. Sim, mas não pode ser só isso, né? Pode ser só isso, né? O interessante, eu acho muito no nosso exemplo, é que a gente gosta de ter um pessoal muito técnico, assim,
Isso acho que até uma discussão boa para a gente ter aqui é em relação à quantidade de pessoas num time de tecnologia e como você organizar um time de tecnologia quantas pessoas você consegue manter para conseguir ter o mínimo de caciques possíveis, sabe? Isso é algo difícil. Conta um pouco pra gente como é lá. Quantas pessoas tem a área de tecnologia da CloudWalk hoje? Cerca de 120 pessoas. A gente entrega vários produtos. Acho que posso falar um pouco mais sobre isso depois, mas são 120 pessoas. A gente tem as divisões por produtos. E cada produto ali, a ideia é que ele seja uma célula individual, num nível até de poder se tornar uma outra empresa apartada, se for necessário. Mas ali vai ter tanto algumas pessoas de back-end, algumas pessoas de front-end, um SRE. E a ideia é que essa célula seja autossuficiente, totalmente autônoma, sem ter que ficar pedindo bênção para ninguém. Seja realmente talvez uma empresa apartada, como a gente gosta de organizar. E a tua linha de reporte como é hoje? E aí, em geral, é o produto e diretamente para os C-Levels, assim. Entendi. Você reporta pro C-Level. Isso. Não, eu reporto pro CEO e os times de produtos reportam pra gente. Ah, entendi. E aí você tem representantes dentro dos times de produto que são responsáveis técnicos. Isso. Aí, Tech Lead, etc. Aí que eu gosto de fazer bastante. Tem o Tech Leader ali, realmente, num produto, e tem realmente uma pessoa de negócio, que são as duas lideranças ali realmente. Seria um Product Manager e um responsável de tecnologia. Mais ou menos. Eu gosto de me chamar de owner mesmo, porque esse cara ele tem que ser responsável por fazer qualquer coisa, quase como um CEO de uma empresa. Se ele precisa codar para poder fazer umas acontecer, ele vai ter que codar. Se ele precisa, como dono do produto, ter que vender, fazer uma campanha de marketing, apertar um parafuso, ele tem que ser responsável por fazer isso. Ele é o dono do produto, ele tem que fazer acontecer. E aí eu gosto de colocar uma pessoa técnica lá, um tech leader, para poder ajudar ele nesse processo também. E aí a gente tem o produto, eu gosto de ter uma esfera também horizontal, onde a gente tem uma referência técnica para aquela competência. Então, por exemplo, eu tenho um SRE dentro daquele produto, então eu tenho também no horizontal ali, lá na ponta, um líder de SRE que ele vai orquestrar tecnicamente algumas coisas. Se fosse um líder de capítulo, né? Mas um pouco isso, porque a ideia é que esse cara, ele precisa me ajudar a gente evitar desperdício, por exemplo. A gente precisa correr juntos, por exemplo. Vai ter uma migração, por exemplo, do mobile, a gente vai migrar para Flutter 3. Cara, isso tem que ser coordenado. Existem várias pessoas, vários times, vários produtos diferentes que estão mexendo no mobile para cada um lançar o seu produto. Isso precisa ser coordenado por alguém que seria essa referência técnica, que ele não está em nenhum time, mas ele é responsável por realmente organizar esse meio de campo para poder correr para o mesmo lugar. Quanto mais autonomia esses times têm, Exato, maior tem que ser essa coordenação. Exato. Porque senão viram empresas diferentes mesmo, né? E aí daqui a pouco você tem tecnologias diferentes e coisas diferentes. Então tem que ter alguém que dê essa cola, né? Exato. É justamente porque a gente pensa muito em eficiência, né, no processo. Né? Isso tá no nosso... A eficiência está no nosso DNA demais, né? Então, por exemplo, eu quero evitar, como por exemplo, líderes de CRE, sei lá, que 2 times distintos, 2 produtos distintos, sei lá, os 2 lancem um cluster Kubernetes independentes com o seu próprio monorepo. Cada um escolhe um APM diferente, você paga 2 licenças. Exato. Então, mas o interessante é que esse papel, ele tá ali só para realmente guidance. Ele não é responsável pelo pipeline do produto. Claro, o que ele vai estar fazendo, ele vai ter implicações sobre o lançamento do produto, mas ele fica mais falando de hierarquia, ele fica tão flat quanto qualquer líder de cada produto, entendeu? Então, não existe, a ideia é que não exista... A gente tenta fazer o máximo flat possível a hierarquia da empresa, né? Bacana. Mas a gente evita bastante middle management. Acaba acontecendo, isso é natural, algumas coisas acabam acontecendo. Mas a gente tenta ter isso o máximo possível para justamente ter esse espaço para todo mundo contribuir e evitar trabalho, evitar conversa, uns top-downs esquisitos, assim. Sim, e principalmente pessoas que não entendem ou não programam, assim, darem pitaco de algumas coisas que a gente que não faz sentido, né? A gente gosta de ter muita equipe técnica trabalhando, todo mundo lá mexendo no código ao mesmo tempo e criando juntos com design, com marketing, tudo.
e todo mundo criando esse processo juntos ali. A gente gosta bastante disso. E esses times, eles são multidisciplinares, como você falou, tem de negócio e tem dev sentado um do lado do outro. Sim, né? exato. Isso é muito bacana. Agora a pergunta que eu tô me coçando para fazer aqui como cara de arquitetura. Uhum. Como que vocês conciliam a arquitetura desses produtos? Você já deu uma deixa aqui que você falou, por exemplo, de desperdício de Kubernetes, etc. Você pode ter máquina ociosa num cluster que tem espaço no outro e tal. Como que você coordena a arquitetura desses produtos? Você tem um baseline e o cara tem uma liberdade para criar, tem um arquiteto lá dentro e vai de acordo com o produto, tem um guidance corporativo que o cara tem que seguir, tipo, cara, a gente vai trabalhar dockerizado com Kubernetes, vai ter essa imagem base, a gente tem esse APM, que todo mundo tem que ter esse APM. O quanto você tem de guidance corporativo e o quanto de liberdade de criação técnica, arquitetural esses produtos têm? A gente tem uns best practices e um guidance para todo mundo em relação a isso. Então, tanto o SRE quanto a liderança do produto técnico, eles são responsáveis por manter esse processo. Então, manter essa documentação viva das melhores práticas e o guidance do que a gente vai utilizar ali. Então, eles criam isso juntos e definem juntos o SRE, junto com o SRE e liderança técnica do produto, esse processo. E no final, se a gente tem um time pequeno, isso é mais fácil, né? Quanto mais gente você tem no loop, é mais complicado para você conseguir espalhar esse tipo de padrão de trabalho ali. Então, hoje, com 120 pessoas, nesse modelo de maturidade que a gente tem, funciona, a gente consegue fazer hoje. Depois eu posso falar um pouco mais das rodadas de investimentos que a gente passou, mas a gente está valendo cerca de 2,15 bilhões de dólares e é uma empresa com 120 pessoas, a gente imagina que vai conseguir, hoje com 2% do mercado, mais ou menos, chegar em coisa de 20% do mercado, e ainda assim conseguir manter um core relativamente pequeno de pessoas para justamente evitar adicionar mais loops, adicionar mais pessoas no processo. E dessa forma a gente consegue ter comunicando com o pessoal, criando esse guidance, e a gente consegue manter ali um padrão relativamente interessante pra gente, a gente consegue manter, evitar desperdício, e tu consegue também ter liberdade pessoal inovar. Quero usar, achei bem interessante aqui uma solução aqui para fazer trace. Vamos testar aqui, a gente quer utilizar. Beleza, vocês têm espaço para fazer isso, não tem problema. Se for interessante, a gente pode adotar para a empresa, mas isso tem que ter controlado. É uma POC, a gente sabe o que está acontecendo. Sabe? Mas se tivesse, sei lá, 500 pessoas, talvez a gente não conseguiria ter controle disso. É um pouco mais difícil. Sim, e aí você tem que ter um guidance um pouco mais rígido. Né? Exato. Que é o que acontece nas empresas maiores, né? Você até... na minha opinião, é o grande problema de escala do ágil. Né? Quando você está numa multinacional com 1.000 pessoas na TI, você vai ter 100 squads, né? Tratando com 100 produtos ou 100 processos de negócio individualizados. Né? Como é que você impede que isso vire 100 startups diferentes, cada uma para uma direção diferente, sem dar liberdade de inovação, de produto, de tecnologia, né? Então, quando você fala de uma empresa um pouco mais enxuta, né, você está ali muito próximo, então você consegue ter um controle e dar essa liberdade para a galera, né? Sim, sim. Mas se a distância é muito grande, né, aí acaba que você precisa limitar um pouco essa liberdade em prol da segurança, né, e a estabilidade do produto e do negócio. Mas você perde em autonomia e inovação. Isso não tem mágica, né, velho? Você ganha de um lado e perde do outro. Né? É complicado. Como a gente está hoje, a gente acredita que a gente consegue resolver Brasil, os nossos produtos, dessa forma, com sei lá, até 120, 130 pessoas. Como a gente vai fazer o próximo passo é algo que a gente vai descobrir ainda. A gente vai aprender, a gente vai errar e a gente vai renovar todo o processo. Mas trazer mais pessoas para o negócio e para a tecnologia é algo que a gente vai avaliar, e como é que a gente conseguiria evoluir esse modelo de maturidade para justamente dar o que você falou, dar autonomia para o cara e conseguir ter um produto estável, que o cliente confie e tudo. Mas hoje, resumindo, a gente utiliza muito esse processo com SRE, que é geralmente a pessoa mais experiente ali no grupo.
E a liderança técnica, e com isso a gente consegue criar um guidance para todo mundo, e isso funciona. Para esse número de pessoas que a gente tem hoje, está funcionando bem. Entendi. E esse SRE, ele cobre tanto a parte de infra, arquitetura, ali é o cara mais baixo nível ali do produto, né, cara? Sim. A gente, ele tem tempo para isso, porque em geral a gente gosta bastante de coisas... como eu posso falar? Coisas... como é que eu posso falar? Para produtos prontos e algumas soluções. Assim, a gente, ok, de novo, aquela mesma questão que a gente estava discutindo, né? Fazer do zero isso, ou não. Composable, né? O que a gente utiliza e o que a gente faz, né? Por exemplo, não é meu interesse, por exemplo, criar um produto de log ou de trace. Então, vamos usar um produto orquestrado pronto para poder fazer isso, e a gente não precisa criar isso do zero, não faz sentido para a gente agora. Por exemplo, a gente está hoje tanto no GCP quanto na Amazon, e a gente utiliza as duas estruturas de Kubernetes, mas o master é da própria Amazon, do próprio GCP. A gente não vai criar um master do zero para poder criar um cluster. Claro. Não faz sentido a gente fazer isso. Então, dessa forma, o time de SRE, utilizando os produtos mais orquestrados, que não faz parte do nosso propriedade intelectual, ele consegue ter tempo para justamente a gente organizar, fazer todas as coisas e dar guidance também para o pessoal. A nuvem de serviço está aí para isso, né, cara? Exato. Não faz sentido você criar, por exemplo, um sistema de observabilidade ou de log, ou até subir um Kubernetes na mão do zero numa instância Linux, por exemplo, e ter todo esse custo de operação, né, cara? Sim. Não faz isso, infelizmente, isso acaba distraindo o time de tecnologia e começa a pensar muito mais, em vez de pensar no cliente. Exato. Em vez de pensar em o que eu vou fazer para impactar o cliente hoje, que entrega interessante que a gente vai fazer para impactar o cliente hoje, que problema que eu vou resolver. Você fica preso no operacional do dia a dia, Sim. vai resolver incidente de disco na máquina, Nossa. Né? Em vez de resolver o incidente de fato de adquirência, que é o core do teu negócio. Exato. Né, cara? Exato. E como que é o teu processo de desenvolvimento lá, de discovery? Vocês trabalham com Scrum, com Agile? Como que é essa parada? Cara, a gente chegou a implementar Scrum, Kanban, várias coisas, by the book, não by the book. A gente chegou a implementar isso de maneiras distintas esses últimos anos, assim. Mas o que tem funcionado hoje é dar liberdade para cada time decidir como quer organizar. A gente tem alguns guidance que fala, se você puder organizar uma página no GitHub do produto, para a gente depois coordenar todos os processos, entender o que vai acontecer pensando na empresa, ajuda. Mas a partir disso aí, se você quiser controlar com papel de pão e se você acha que o seu time funciona bem só se organizando semana a semana, com deles ou não, aí você que escolhe. Pô, bacana isso. E desafiador também. Desafiador também. Porque métrica de entrega, etc, tá tudo atrelado a isso aí. Cara, né, a gente não tem métrica de entrega. Pra mim, outra coisa também que é complicada. Às vezes é uma falácia também. Eu não consigo... Sinceramente, do que a gente conseguiu implementar by the book, a gente chegou a fazer Scrum by the book e tudo. Que é sistema de pontos. Tem tantos pontos aqui, então acho que a gente vai entregar isso aqui porque tem tantos pontos. O overhead que você tem de reunião, de tempo de planning, ele não se paga para você ter essa informação e isso não é exato. Então, se você... vou fazer um sprint cada 2 semanas, então vai ter grooming e planning e retrospectiva e mais dailies, então, sei lá... Cada uma dessa é meio-dia. Exato. E aí, cara... Às vezes é melhor você ter um time pequeno que consegue conversar e definir alguns ritos importantes ali para o time, do que ter toda essa necessidade disso. Eu acho que isso não se paga e a gente trabalha na confiança também. Eu entendo que você está pensando no melhor da empresa, a gente faz alguns agreements aqui de datas que a gente vai lançar as coisas, isso tem que ter, você tem que ter uma expectativa de data, é natural você ter isso. Porém, não faz sentido você usar na minha opinião, no nosso modelo de maturidade atual, usar todo esse arcabouço que tem dessas metodologias. Tá? Eu acho que tudo que é by the book, cara... É complicado. Não, porque acho que toda empresa tem tua cultura, né? Tem o teu processo, tem suas dificuldades, tem suas facilidades, né?
Então, a minha opinião pessoal sobre método de desenvolvimento, não sou agilista, não sou agilistas que me perdoem, posso estar... Geralmente nós técnicos somos mais críticos em relação a isso, sim, né? sim. Mas eu acho que Kanban, Scrum, eu gosto muito da filosofia do Lean, por exemplo. Eu acho que esses são métodos inspiracionais, sabe? Acho que tem conceitos interessantes que você pode pensar um aqui, um ali, usar no teu dia a dia, etc. Mas eu acho que você ser Caxias em um método, cara, é querer você sempre encaixar o quadrado no redondo. Exato. E vai dar ruim. É a mesma coisa com o Spotify. Você pega método... Pô, 5 anos atrás todo mundo falava que toda empresa tinha que ser igual ao Spotify, cara. Ninguém aguenta mais isso. Aquele desenho clássico. Você abriu o LinkedIn, só tinha aquilo. Squad, aí capítulo, guilda, tudo. Falou, pô, agora só funciona assim. Fizemos software até hoje. E agora, porque o Spotify tá assim, todo mundo tem que ser assim, né? Ok, concordo que foi um ponto de virada, né? Talvez pro ágil, para ter times multidisciplinares e tal, teve sua importância. Mas tudo que é by the book é ruim, né? Uhum. E acho que tem que ser uma coisa mais mista e você tem que adequar a tua necessidade, né? Sim, concordo totalmente. Isso é realmente necessário, porque as pessoas elas interagem de formas distintas e o que funciona para um não funciona para outro. Isso fica bem claro para mim. Nossas tentativas nos últimos anos, assim, a gente tentou fazer bastante coisa by the book, às vezes tentar adaptar algumas coisas. E no final, o que eu vejo que tem mais assim, no longo prazo, assim, pra gente ter entrega e ter valor, que a gente tá entregando é você contratar bem, você ter um time pequeno que sabe o que tá fazendo, um time técnico ali. Isso ajuda bastante. Eu acho que é bem um diferencial maior do que você trazer uma metodologia e descer top-down pro pessoal engolir esse negócio. Show. E você falou um pouquinho, Thiago, pra gente de como começou a tecnologia ali da CloudWalk, até antes de ser CloudWalk. Falou do Ruby, falou etc. Como tá a tua tecnologia hoje? Você deu um overview aqui, falou do GCP, que hoje é uma nuvem que eu gosto bastante. Uhum. Falou que tem um pouquinho de AWS, etc. Que linguagem vocês estão trabalhando? Como que está hoje a tecnologia CloudWalk? Sim. Hoje... Tudo que não for segredo industrial, né? Sim, claro. sim, não, tranquilo. Acho que vale a pena... Tudo bem se eu te dar um esboço dos produtos, e aí claro, os ótimo, produtos eu te dou uma base um pouco do que a gente está fazendo, né? Então, nesses últimos anos, últimos 2, 3 anos, a gente vem crescendo 60%, 40% ao mês, né? Como eu falei. E a gente começou pequeno, com um produto só, que era adquirência, terminal POS. E a ideia a gente entrega rápido, depois itera sobre o negócio e vai criando outros produtos, outras coisas. Aí a gente foi lançando algumas outras coisas. Então, a gente tem o terminal POS, que é realmente ali uma boa fonte de receita para a gente, mas a gente está entregando para esse cliente outros produtos. A gente tem também um link de pagamento, com taxas também muito boas para esse lojista, onde ele vai pegar com a app dele, enviar um link de pagamento para um cliente dele. A gente também oferece para ele um empréstimo inteligente, que a gente está utilizando DeFi e Compose, para poder utilizar a nossa própria blockchain. A gente tem também o Pix, também é um produto não só na nossa app, mas também no terminal, onde o cliente, a gente não cobra nada disso dele, ele pode receber via Pix, enviar para qualquer lugar. A gente também tem um cartão de crédito para esse lojista, onde a gente cuida dele, a ideia é realmente você cuidar de todo o ecossistema financeiro desse lojista, ele está tudo ali, então a gente acredita que se a gente tem toda essa esfera de produtos para ele, a gente vai trazer depois, natural, a gente se tornar um banco, trazer mais, por exemplo, outros produtos financeiros para ele. A ideia é que a gente cuide da vida financeira dele, e a gente, com isso, com esse ecossistema vivo, a gente consiga cada vez mais baixar a taxa, entregar cada vez mais valor para esse lojista. E aí a ideia é que, a longo prazo, a gente fala muito isso, é que a gente não vai nem baixar a taxa, a gente vai zerar a taxa e monetizar isso de outra forma. A gente quer lançar o nosso produto, a nossa rede de pagamentos descentralizada, e isso a gente vai processar pagamentos em Júpiter, em Marte, o que for, e
E aí a gente acredita muito o plano de conquista do mundo continua ativo. Continua ativo, muito. E a gente acredita muito que as transferências de dinheiro, de valores, deveriam ser sem nenhuma pessoa para orquestrar isso. Não tinha que ter hops, tinha que ser só entre os dois caras, peer-to-peer mesmo. E tinha que ser na velocidade da luz. Isso é a cara do Web3, né? É, muito. A gente acredita muito nisso. E isso guia um pouco a gente nas decisões também de tecnologia que a gente vai utilizar. Então, o que a gente tem hoje, né? O Beabá ali, então. No POS, a gente tinha aquele Core Ruby que eu falei, mas agora a gente está com Android, no terminal mesmo. Então, o seu terminal, ele roda Android, você tem um app Android, embarcado nele. Exatamente. A gente chega de sofrer com C. A maioria das maquininhas hoje a gente vê que é tem um core de ARM celular ali, né? Sim. Ele muito veio... Foi uma migração, assim. Eu já cheguei a trabalhar com MIPS, por exemplo, e aí a gente foi pro ARM, aí vem o Linux-like, assim, utilizando o ARM, claro. E aí o Android, eu acho que foi muito benéfico, porque, primeiro, que o produto ali é muito parecido com o celular, então a usabilidade é muito... O pessoal entende muito bem, né? A experiência é muito parecida, né? Você pega um dev mobile Exato. E tá trabalhando amanhã nisso. E aí você tem um ecossistema que é muito rico. Então, por exemplo, eu cansei de fazer otimização em camada de comunicação em C, às vezes até entrar em TCP para poder fazer... Que delícia. Nossa, é uma maravilha. Tratamento de pacote na mão. Às vezes chegava até em tratar de TCP porque isso não vinha pronto do fabricante, sabe? Às vezes, assim, versão em C de fabricante, às vezes é meio esquisita ali, é um negócio meio customizado. E se você tem esse ecossistema, essas decisões já estão meio que tomadas, já estão mais tranquilas. Está encapsulado numa foca no produto e tá tudo certo. Então, a gente tem o Android ali rodando, tá bem feliz com isso. O que melhorou muito, né, cara? Porque você falar que você tem um ARM ali rodando Android para desenvolver um app para a maquininha, isso 10 anos atrás, cara, era... Não existia. Não existia. A capacidade de processamento de uma maquininha de cartão de crédito era nada, né? Uns 10 anos atrás a gente chegou a trabalhar... Estavam morrendo, né? Mas a gente tinha uma versão que a gente trabalhava com 4 MB de RAM. Porra. Era meio chatinho. Acho que esse orelhão não tem 4 MB de RAM. Mais ou menos isso. Se não me engano, o Verifone Nurit, que era um carinha chato. 4 MB de RAM é bem difícil. Cara, isso me lembra... Lá no começo, quando eu cheguei a mexer com BlackBerry, que tinha mais ou menos isso, foi 4, 8 MB de RAM. Os primeiros BlackBerry. Tudo SDK. Muita gente não sabe o que era um BlackBerry. Né? Hoje em dia, geração muita Android. gente não sabe mesmo, não. E a gente, voltando pro assunto, a gente, além disso também, no mobile, a gente tem Flutter basicamente, para todas as nossas soluções. No mobile especificamente, por causa do produto que a gente está lançando agora, que é o Infinity Tap, a gente adicionou também uma parte em Java mesmo e também em C, por causa das questões de segurança. Então, a gente tem alguma coisa em baixo nível ali que a gente precisa controlar, um security environment bem delicado, que a gente precisa manter. E aí a gente tem Flutter com esses caras, um pouquinho de Java, um pouquinho de C ali. A gente também tem, em relação a um pouco de front-end, assim, e algumas aplicações também, a gente tem bastante Next e Node e um pouco ali de React também, isso acaba rolando, a gente tem essa trinca ali. Você acha que o Node virou o novo Ruby? Cara, não, acho que não. Acho que é um ecossistema todo separado, assim, eu acho que falando um pouco dessa diferença em Ruby, em Node e JS e tudo, eu acho que falando de comunidade mesmo, tem algo que é muito único em Ruby, que é, por exemplo, existe um framework de desenvolvimento, que é o Rails, e a comunidade foca lá. Então, é um framework maduro, que sempre mudando, e ele consegue evoluir muito bem. Enquanto que no JS, esse mundo tem muita coisa, eu acho que isso acaba sendo um pouco difuso, assim, a evolução dos frameworks em si. O TypeScript virou um mundo à parte, né, cara? Cresceu demais. Exato. É que eu vejo muito essa comparação, porque na época que a gente estava falando da explosão da web ali,
muito do que tinha de desenvolvimento em Ruby e também e Ruby on Rails para web naquele momento, né? Muito para fazer essa jogada de back, front, etc. Muito foi tomado pelo Node agora, né? Até com o Next, por exemplo, para fazer o back-end. E, cara, pra gente que faz gestão, do ponto de vista de mercado, é ótimo. Você pega um cara de TypeScript, o cara faz front, faz back. O cara sabe chutar com as duas pernas, né? Então é uma maravilha. Enfim, mas tem um pouco dessa sobreposição ali naquele momento, né? Mas são duas linhas hoje que são independentes, né? Total. E é bom que você tocou nesse assunto do back-end. Além disso, o back-end a gente tem um mix de coisas, assim. Eu gosto muito de Ruby, eu gosto bastante de Ruby, e a gente gosta de utilizar o Ruby para prototipar, que é coisas rápidas, assim. Rails também é interessante quando você fala de PCI, por exemplo. Ele traz muita coisa de graça quando vai falar de PCI. Eu não sabia, legal. Hein? Muita coisa de graça. É muito madura essa parte no Rails. Então, tem soluções que a gente às vezes coloca Ruby Rails, justamente porque já vem algumas coisas de graça, assim. Mas, em geral, a gente gosta bastante para prototipar. E aí, na outra linha totalmente diferente, a gente gosta muito de Rust também. A gente utiliza bastante Rust, muito para uns propósitos muito fechados e definidos. A comunicação com as bandeiras, por exemplo, hoje a gente utiliza Rust. Então, como a gente tem que ter um socket persistente, tem muita concorrência, e eu tenho, sei lá, por exemplo, no caso acho que da Visa, são 8 sockets que eu tenho que ter aberto, persistente, e eu tenho que receber todo o volume. 8 sockets, cara? São só 8 carinhas abertos ali e tem que passar o volume inteiro. Caraca. O volume inteiro. E fazer todo esse processo com concorrência é meio complicado fazer assim, em algumas outras linguagens. Rust ajuda muita gente nisso. Rust é fantástico pra gente com isso. É uma aplicação super estável, com a memória que fica daquele jeito. Até lá. Não é à toa que a linguagem candidata para fazer a reescrita do kernel do Linux. Sim. Né? Eu acho que ele traz muita maturidade para os desenvolvedores em C. Quem já fez C sabe que às vezes a gente dá umas caneladas ali e aí faz, assim. Tem ponteiro para ponteiro no Rust? Não. Cara, programa em Rust. Não, você consegue fazer algumas coisas ali, mas eu acho que o interessante do Rust é que ele traz muita opinião no processo. Então, ele tem um borrow check bem chatinho que você vai lutar com ele no começo. Então ele vai trazer as boas práticas e que você tem que implementar, que são bem safes assim para você fazer, e é bem interessante. E eu acho que só vai rodar realmente quando você tiver com o negócio estável, assim. Por exemplo, ele vai evitar algumas caneladas que você for lidar com concorrências e threads, tudo que ele consegue te ajudar nesse processo. E além disso, ele traz uma carga de otimização daquele código que eu desenvolvendo em C não conseguiria fazer, sabe? Então, se eu for desenvolver em C um código, eu vou fazer um código super otimizado, sabe? O compilador do Rust consegue fazer isso muito bem e já trazer isso de graça para você. Então, se você quer uma coisa com um propósito muito pequeno, assim, bem definido, mas precisa de concorrência, precisa ter muita performance, eu acho sensacional, a gente tem utilizado bastante também. E super baixo nível, né? Como você falou ali, é muito próximo do protocolo de rede, etc. Tem o controle fino, né? Sim, muito. E a gente fica nesse ponto, né? Ruby, prototipagem pura, aquela coisa que tá no ar, e Rust que você tá lutando ali com o compilador. E aí, o que a gente tenta fazer é ter um negócio no meio, que é com Go. Então, Go eu consigo ter uma concorrência fantástica funcionando ali, consigo também ter uma produtividade, como eu tenho muito parecido com Ruby, e uma coisa um pouco no meio ali, entre Ruby e Rust, é como a gente gosta de ter nosso back-end orquestrado ali por essas tecnologias. Claro que natural, a gente tem um time relativamente grande de AI e o pessoal vai utilizar Python. Mas em back-end, em geral, a gente gosta de... Eu achei que você não ia falar de Python, cara. Eu sou pyteiro. Tá? Peraí, 1h e quanto de episódio? O cara falou de Python só agora? Porra. Tem que ter. Pô, Python eu não sou um cara tão visado em Python, eu já fiz algumas coisas para resolver assim, mas o nosso time de Machine Learning e AI, eles utilizam bastante. Não tem jeito, acho que o ferramental hoje é todo em Python. Para cálculo estatístico, etc., Python é fenomenal. Tá perdendo espaço pro R. É uma fork ali, dá para dizer que é um primo muito próximo do Python, né? A sintaxe eu acho bem complexa do R, eu confesso. Mas é que realmente é aquela questão um pouco mais matemática, né? Você tem que entender um pouco mais, mas faz sentido.
Cara, é legal. Eu queria... Tem mais 2 pontos que eu quero explorar contigo. Eu não terminei. Então vamos lá, pô, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu falei só de tecnologia que tem desenvolvimento, né? Mas, e aí, infraestrutura e banco de dados, acho que é importante falar também. A gente tem todas as letrinhas ali também. Banco de dados, a gente tem Postgres, tem Redis normal, a gente resolve muita coisa com Sidekick. A gente também tem Natural Kafka, eu acho que hoje tudo que você for fazer que tem alguma noção ali de eventos, o Kafka vai estar ali para te ajudar. Sim. E também a gente tem algumas coisinhas rodando também com Cassandra, que a gente gosta bastante também. E infraestrutura puramente, a gente tem o cluster Kubernetes pelo GKE no GCP, e a gente tem o DR também na Amazon, na AWS também, com o cluster da Amazon também rodando. E a gente tem esses 2 pontos. Hoje a gente tenta fazer o máximo possível com o Terraform, então toda a parte de comunicação com, por exemplo, eu tenho que ter 2 sites específicos com a bandeira para ter redundância nesse processo. Então, todo esse processo, isso é feito com Terraform, a gente organiza tudo isso automatizado, bonitinho, tá lá. Para você ter um DR, se o teu sítio principal tá no Google e você tem o DR na AWS, você tem que ter tudo em código. Sim, é a base para o negócio. É sofrimento puro até chegar lá, principalmente com comunicação, é muito complicado. Que, por exemplo, no caso da Visa, a gente tem appliance mesmo, tem hardware lá, tem switch, que a gente tem que fazer esse processo, e fazer tudo isso no Terraform ali é doloroso. E, sei lá, a gente vê uma empresa que gostava das coisas todas orquestradas aí no Heroku, e aí começa a ter que fazer algumas coisinhas assim, é meio chato. É meio que naquela evolução de modelo de maturidade, né? Você tá no Heroku, tudo orquestrado, um banco de dados ali, bonitinho. E aí, do outro dia, você tá com um hardware, um server rodando com suíte, você tem que orquestrar isso bonitinho no seu cluster, tudo, e o pessoal tem que ter autonomia, tem que ter liberdade, tem que conseguir fazer as coisas. Essa briga de puxa assim, o time de segurança, o SRE, para a gente conseguir ter autonomia e liberdade para os devs e conseguir ter esse ambiente, conseguir criar as coisas e pensar muito no cliente. Cara, com esse ecossistema bem rico que você tem de tecnologia, imagino que você deva ter nesse mercado, nesse segmento específico de adquirência, 2 pontos que são muito críticos, né? Me corrija, porque eu não sou especialista na área, mas eu consigo ver como profissional de tecnologia que você precisa ter uma latência muito baixa, porque sua transação está ali na ponta acontecendo na hora, né? E resiliência, você tem que estar uptime 9,9999% do tempo, né? Sim. Quando você falou Redis, imagino que você deve usar banco de memória. Sim, cache é tudo lá. Cache inteiro, o tempo todo. Cache. E o que mais você dá de dica aqui para a galera que precisa ter uma baixa latência de transação muito específica, né? Você já deu a dica aqui que você trabalha muito com socket, então provavelmente você não conseguiria ter uma latência muito baixa com REST, por exemplo. Então você deve trabalhar com um baixo nível. Eu acho, assim, existe uma galera que gosta de ir para protocolo binário para ganhar um MS. Não é sempre conta isso pra gente, isso é legal. Assim, cara, às vezes é melhor assim, beleza, é interessante. A gente fez isso no passado, a gente cometeu esse erro. A gente implementou o protocol buffers na comunicação do terminal com o nosso back-end. Cara, foi legal, tinha realmente um ganho latência mínimo ali, mínimo, 1 ms, em vez de ter um HTTP. Só que o tempo de implementação foi muito maior. A manutenção disso foi um terror. Uma change ali deve ser um inferno. Sendo que é muito melhor, você implementa no HTTP primeiro, vamos resolver outros problemas. Eu acho, sei lá, se você, por exemplo, coisas bestas, onde é que está o seu banco de dados, como é que está, onde é que está deployado o seu banco de dados, talvez a gente consiga resolver alguma questão de como está a arquitetura da sua solução, o que você consegue resolver com isso. Isso vai ser muito mais importante do que você implementar um gRPC de cara na sua aplicação. Sim. Que tem um TPS e você nem sabe ainda se tem cliente direito, sabe? Então, de novo, né? Eu acho que é muito importante
ir por passos em relação a isso, tomar bastante cuidado e às vezes implementar o que é rápido primeiro para fazer funcionar e aí depois você faz o processo de melhora desse código e dessa implementação da arquitetura e tudo. Eu acho isso é essencial, assim. A gente cometeu esses erros no passado e a gente teve muitos problemas, assim. A gente mudou de protocol buffer para HTTP com umas soluções REST bonitinhas, porque era mais fácil de lidar depois. Dar manutenção nisso é muito melhor. Sim. E, cara, dá pra fazer um servicinho, um REST bem feito ali na casa da dezena de milissegundos. Não, tranquilo. Dá tranquilo. E como você falou, pô, você tá trabalhando com Android ali, que é muito mais alto nível. Então você tá trabalhando com SDK. É Java ainda? Android? Cara? Sim. A gente tem um Java ali, mas é um mix ainda de Java e Kotlin, tá? A gente tá usando ali. Eu queria estar já todo em Kotlin, mas acho que não vai dar muito por causa da... Sim, porque o padrão novo do Android agora é Kotlin, né? É interessante. Mas é super, é muito mais alto nível. Então, pô, você vai trabalhar com uma linguagem mais um protocolo mais alto nível, como o REST, por exemplo, para esse tipo de comunicação, né? Sim. E se você tem uma otimização boa, com um SRE bom, você consegue ter uma latência razoável. Onde está feito... Eu acho que é mais importante você pensar na arquitetura da sua solução, por exemplo, se ela precisa de banco, pelo menos, com que banco ela precisa, cache. Isso você vai ter muito mais ganhos do que implementar um protocolo binário desde cara na sua aplicação. Assim. Isso são lições aprendidas, né? Aquela questão da experiência, com o tempo você vai entendendo isso. Às vezes é melhor você lançar um produto que é um pouco mais lento, mas impactar o cliente, e depois você faz essa otimização do produto. Se isso realmente for um diferencial. Às vezes, você não precisa de, sei lá, para aparecer um botão na tela, não é sempre que você precisa de ter o nosso resolvido em 30 ms. Às vezes, uns 100 ms resolve. Sim. Depende do caso de negócio, depende do caso de uso, né? Exato. E a questão de disponibilidade, cara, que você tá aqui tranquilo, eu sei que você tá de férias, mas eu não vi você abrir nenhum dash de disponibilidade no celular, até agora você tá tranquilo. A gente, como é que você lida com gente isso? é um pouco freak nessas coisas assim, a gente gosta de olhar pra ver como é que tá o negócio, mas acho que a gente aprendeu também muito com... Se tem uma coisa interessante que é legal do financeiro, dos sistemas de pagamentos mais tradicionais, assim, que eles já pensam muito nessa questão de disponibilidade e de ter redundância. Então, assim, a gente tem o nosso DR muito influenciado desse mercado já. Então, a gente tem realmente 2 sites para Visa, 2 sites para Master, 2 sites para Elo, 2 sites para o Banco Central, tudo isso já pensando nesse processo. Então, isso é a base já de como o mercado funciona. Então, pra já gente... tem meio que um baseline do mercado, né? Exato. Então, pra gente foi natural, sabe? Isso, ter essa disponibilidade, pra gente foi meio que natural, assim. Muito já influenciado no mercado. Já. Show. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Cara, 2 pontos que eu preciso perguntar, porque deve ter muita gente se perguntando enquanto nos ouve, né? Eu vou deixar a última, que é a mais crítica, para o final. Mas como que vocês trabalham hoje essa questão de inteligência de dados? Você falou sobre o pessoal de Python, de IA e etc. Você consegue dar um overview para a gente como você trabalha, se você tem um data lake, se você tem cientista de dados, que tipo de inteligência você aplica em cima disso? Sim, eu acho que isso são alguns pontos importantes aí que a gente... Isso tem que ser uma prioridade da empresa.
O dado é mega importante. E data-driven. Né? Sim, exato. Então, o que a gente faz lá que é interessante? Hoje a gente tem um BigQuery, onde a gente acaba colocando todas as nossas informações lá. A gente, por causa da necessidade de arquitetura das soluções, a gente tem alguns bancos diferentes e esses bancos acabam indo para lá. E que a gente tem uma estrutura de um produto separado, um time mesmo separado, que a gente chama de product data. Eles são responsáveis por justamente orquestrar esse processo para a gente, como um produto realmente. Então, a responsabilidade desse time é cuidar como vai ser a injeção desses dados no BigQuery, fazer otimização de, por exemplo, eu não preciso fazer uma query no BigQuery para calcular TPV todo mês de todos os meses. Eu vou ser responsável, sou responsável pelo dado, eu vou colocar esse dado disponível já pré-calculado para evitar o pessoal entrando lá o tempo todo e fazendo isso e ficando cada vez mais caro. E esse time ele é responsável pela injeção desses dados, o padrão desses dados, os datasets. Isso que chama de feature store, né? Você deixa aquelas características prontas ali para poder usar a inteligência e não ficar rodando aquelas queries que são baratinhas, inclusive, no BigQuery, né? Sim. Tem query lá de $100. Porra, era uma query $100. Dá pra comprar um carro aqui no Brasil com $100. Exato. É um negócio absurdo. Né? Então, isso sempre tem que ser uma prioridade na empresa. O CTO, no caso, isso é um assunto que a gente toca semanalmente, às vezes até diário, de como que a gente cria um padrão para injeção dos dados de todos os lados, todo esse funil de dados, e não só deixa isso disponível para todo mundo acessar. Então o time de Machine Learning e AI ele tem essa disponibilidade com o BigQuery, está tudo lá disponível para eles usarem, mas também como a gente faz a injeção disso e otimiza essa informação para não ficar tendo essas contas absurdas com o BigQuery da vida, qualquer outro... A nuvem é uma maravilha, né? Mas se você não usar de forma otimizada, Sim, ela vira um data center de luxo e leva o seu cartão de crédito embora. Embora, né? Totalmente. Você perde o controle total e isso acaba tendo que... Faz parte da eficiência, né? Que é muito importante pra gente. Então, isso tem que estar ali alinhado, né? Você não pode gastar rios de dinheiro para uma coisa que não faz sentido, não vai resolver o problema do cliente, às vezes. E de novo, é necessário... O dado tem que ser priorizado pela liderança da empresa, por todos os desenvolvedores. A gente tem que entender que o dado é nosso e tem que ser gerido da maneira correta. Todo mundo que for gerar tudo tem que pensar nessa informação e onde ela vai estar e onde é que ela vai estar disponível. E aí, de novo, tem essa agenda, por exemplo, com o time de como a gente vai ter disponível para o time Machine Learning AI, o que é que eles vão criar com isso, o que é que vai estar disponível para eles, que é interessante. Cara, isso é muito legal porque o que eu vejo nas empresas é justamente o contrário, né? Você tem uma prioridade no tratamento do dado, na inteligência que vai ser utilizado, mas são poucas pessoas que têm a preocupação de como o dado vai ser ingerido, né? Então, quando você cria o produto lá no ambiente transacional, se arquiteturalmente você já não deixar ali o dado facilmente disponível, tipo, gerei uma transação, já ponho num Kafka, esse Kafka vai... sei lá, pega um conector, leva para o BigQuery, etc., a equipe de ciência de dados fica atada, porque ela não tem insumo para trabalhar. Exato. Então, se você não tratar isso na criação do dado, lá no transacional, dentro do produto, né, que eu acho que é onde nasce, de fato, a empresa ser data-driven, coletar o dado onde ele nasce. Né? Essa sua visão é muito boa. E tem soluções hoje que fazem isso muito bem, às vezes de graça. Por exemplo, a gente hoje está na Aven, que é um serviço onde eles provê banco de dados diretamente na cloud. Então, uma boa, acho que é uma boa dica também para o pessoal, acho que é um bom produto para darem uma olhada. O que eles fazem? Eles fazem o deploy do seu banco de dados diretamente na sua infraestrutura, na GCP ou na Amazon. Então, você fica meio que cloud agnóstico, porque você consegue ter um banco de dados rodando ali, e tá na sua infra, na sua rede, ali interno. Isso é bem interessante. E eles têm alguns conectores, alguns que resolvem muito bem com o Kafka, por exemplo, de pegar todos esses dados do seu Postgres e já mandar para o BigQuery direto.
Então, hoje a gente tem um gap de informação entre os nossos Postgres e o BigQuery que é menos de 5 minutos. Tipo um CDC de banco direto pro Data Lake, né? Exato. Então você tem uma ETL bem definida ali para fazer com um produto simples, cara. Coloca ali para funcionar e já coloca tudo disponível para todo mundo conseguir usar. Isso é essencial para antifraude. Você ter o dado mais, às vezes, o dado disponível mais alto possível para você ter ali a pessoa que está usando, como está usando, conseguir identificar comportamentos durante o processo de um usuário numa app. Ele é essencial de você ter aquele dado muito disponível. Muito rápido, né? Senão é muito fácil o cara, sei lá, em 15 minutos faz uma conta e já tem um comportamento de querer já fazer uma fraude, alguma coisa. Se você consegue pegar em 10 minutos no máximo esse comportamento esquisito e já levantar uma flag amarela, alguma coisa assim, isso faz a diferença para uma empresa financeira. Show, muito bom, cara. E para finalizar aqui sobre a tua estrutura, como funciona a CloudWalk, obrigado por compartilhar toda a tua experiência até aqui. Como funciona a área de SI de uma empresa financeira? Tem mais gente em SI do que em desenvolvimento? Como que é isso lá? Porque tem uma mística, né? Cara, deve ter mais gente de segurança olhando transação por transação do que desenvolvimento. Cara, como é essa dinâmica, cara? Vamos tirar esse mito. É uma briga, tá? É uma briga. Porque segurança é vital, a gente tem que ter uma segurança para entregar um produto que esteja seguro para o cliente, que não só esteja seguro, mas pareça seguro também. E existe uma briga para a gente conseguir gerar todo esse ambiente seguro, mas também da autonomia, da liberdade e não segurar desenvolvimento, criação de produtos e nem nada. Ser um ambiente dinâmico. Então, é um momento onde... É um processo onde todo tempo a gente está nessa corda. É natural isso, no crescimento da empresa, você ter essa briga de, isso aqui a gente não pode fazer, isso aqui pode fazer, mas não, a gente tem que dar liberdade pessoal fazer isso, fazer aquilo. Então, hoje a gente tem uma equipe, se não me engano, de SI, acho que se não me engano são 15 pessoas. Então a gente tem Red Team, Blue Team, e toda essa estrutura tradicional. Gente dentro dos produtos também? Não. A IDEX já partado mesmo para justamente, por exemplo, no estudo de Red Team, eu quero que o cara não fique lá vivendo, quero que ele descubra problemas de verdade e isso é interessante pra gente. Mas existem guidances também que eles ajudam a gente muito, sendo o SRE como o ponto de contato, ponto de contato, né? Então, existe uma estrutura de SRE com SI que existe esse contato e já para gerar essas melhores práticas, né? Mas no final das contas é uma briga para a gente conseguir, de novo, gerar esse ecossistema onde a pessoa consiga fazer todo esse processo e a gente conseguir parecer uma empresa segura e ser uma empresa segura. E conseguir evoluir juntos, tá? Então, eu acho que o que é vital, o que é de muita importância esse tipo de processo, ele vai acontecer, às vezes a empresa pode ter derrapadas, do tipo, tem esse problema aqui que a gente tem que corrigir, o importante nesse processo é ser muito rápido, primeira coisa. Tem um problema, segurança, você tem que ser priorizado, então você tem que agir de maneira muito rápida. As coisas têm que estarem claras e tem que agir muito rápido quando acontece alguma coisa. Segundo, não pode ter hurt feelings. Vai ter um momento, cara, você tá fazendo aqui, não pode, é uma merda, você vai causar um problema para a empresa, você vai quebrar a empresa, você não pode fazer isso aí. Beleza. Ou então, não, a gente tem que fazer isso daqui. Então a gente tem que ter uma estrutura e as pessoas que entendam que as discussões podem ser acaloradas e você tem que ter maturidade para entender esse processo e ir para o próximo step. Ir para o próximo problema e resolver isso, deixar isso para trás. Então, existe um processo de comunicação e gestão das pessoas ali para justamente ter um ambiente maduro para conseguir ter essa troca de mensagens e pensar na entrega pragmática do que o negócio vai ser feito mesmo. Né? Sim. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Muito bom. Thiago, eu sei que vocês estão lançando um produto recentemente que chama Infinity Pay. Certo? Infinity Tap. Infinity Tap. Infinity Tap. Eu tô vendo aqui Infinity Pay, pô.
É que eu acho que é importante falar isso. A gente tem que ver a questão... Então explica. Como que é esse questão do produto? produto. É importante falar. A CloudWalk, ela tem alguns produtos, né? E a gente tem um nome que é Infinity Pay no mercado. Né? Então, quando eu falo da maquininha, o adquirente é o Infinity Pay. Então a maquininha, então se você for pagar alguma coisa e vir lá Infinity Pay, é CloudWalk. É CloudWalk, isso. A gente precisa ver essa questão da marca. Mas o produto que a gente está lançando é o Infinity Tap. É um desejo nosso eu acho muito tempo trabalhando com terminal, de um dia matar o terminal de verdade. Desde que a gente entrou no mercado, assim, até de antes de 2010, a gente sempre falou, como é que a gente mata essa maquininha? Como é que a gente pega essa maquininha e não utiliza mais ela? A gente sempre pensou, não, em 2 anos não vai ter mais maquininha, vai ser tudo vai ser tudo online, tudo via mobile, tudo. Desde o primeiro dia. E as coisas foram levando, a maquininha continuou viva até hoje. E eu acredito que o Infinity Tap, que é o nosso produto, eu acho que é uma solução que realmente eu acho que vai ajudar isso a realmente acontecer. Tá? O Infinity Tap eu cheguei a mencionar para você que no mobile Android a gente tem algumas coisas em Java e em C, por causa do Security Environment, né? Então é por causa desse produto. A gente torna um POS, a gente torna um Android, um POS, e lá ele consegue transacionar da mesma forma que ele consegue transacionar com o POS, com transações sem contato. Qual a principal diferença disso, por exemplo, por que não posso? Eu posso uma transação com o celular normal. Qual a diferença? É que quando você passa uma transação com o celular, com um link de pagamento, alguma coisa assim, é uma transação e-commerce. A gente considera essa transação uma transação de cartão não presente. O risco dela é maior, aquele cartão pode ser inserido de maneira complicada, o custo dessa operação é mais caro. Então, por isso que isso nunca aconteceu. Agora, com uma transação com cartão presente, que é no terminal POS, aí sim, o custo dela é menor, a chance de gerar um chargeback ou alguma coisa assim é muito menor, e o risco dela é muito menor. Então, a ideia é que a gente traga esse mesmo nível de segurança para um mobile. Então, a gente pega essa experiência do POS e coloca no mobile de qualquer pessoa, e em 5 minutos ela dá um apply na nossa app e já está transacionando, já está vendendo, sem ter que esperar um terminal chegar, sem ter que gerar o plástico do todo terminal, sem ter que fazer nada. Sou um comerciante, eu entro no Infinity Tap, instalo um aplicativo. Infinity Pay, aí você baixa o Infinity Pay e aí você vai utilizar o Infinity Tap, você vai se cadastrar. E aí o meu celular, ele vai transacionar com cartão via NFC, etc? Exatamente. O seu celular se torna um terminal POS. Caraca, então eu vou conseguir pegar o meu celular que tem NFC e colocar no celular do comerciante e transacionar. Exato. E a ideia principal disso, como eu falei, é justamente a gente ter uma transação cartão presente. E outra, a gente, sei lá, demora... alguns players do mercado demoram 1-2 dias para receber esse terminal. A gente está falando de reduzir 1-2 dias e um CAC de compra de terminal, uma logística toda, para 5 minutos e ele já começar a transacionar. Acho que isso é um grande diferencial e acredito que é um pontapé para a gente efetivamente matar o terminal POS e entregar a mesma experiência para o cliente na ponta, com a mesma taxa, com tudo, e tá tudo ali na mão dele realmente. Pô, sensacional, parabéns. Excelente. O desafio de segurança disso é fantástico. Eu imagino. É fantástico. Eu imagino. Por isso que você falou desse mix que você tem que fazer dentro do próprio Android, né? Porque provavelmente só o SDK Android não atende todas essas necessidades que você tem, né? Não. E é uma transação extremamente segura. Tudo que acontece no processo ali, ele foi certificado. A gente passou por um security assessment pesado em relação a isso. Então, coisas do tipo... quando vai entrar o PIN do cartão, você tem que tomar cuidado qual o tipo de variável que você vai utilizar em Java para justamente isso o cara não, sei lá, fazer uma instrumentação da aplicação e pegar o dado da memória do PIN. Sim. Então, a gente tem uma técnica específica para fazer isso, que a gente... Genial. Para poder ter esse dado que de um jeito onde ele está criptografado em memória e ele não consegue ser extraído de maneira alguma. Então,
tem checks de integridade, checks de tudo que acontece ali para justamente não se perder nenhuma informação de cliente, não se vazar dado de cartão, ser uma transação super segura de ponta a ponta, né? Sensacional. Esse foi um desafio nosso muito grande, assim, para colocar isso no ar, e a gente fez isso em casa. Esse é um orgulho nosso demais, assim. Show de bola. Quem quiser conhecer melhor o Infinity Tap, Infinity Pay, entra onde? InfinityPay.io, a gente vai ter coisas lá, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, Isso. quem quiser conhecer. Isso. Show de bola. Cara, Thiago, puta papo, cara. Valeu, cara. Valeu. Foi muito bom, bicho. Passamos por tudo aqui, né? De tecnologia e conhecemos aí o teu desafio de gestão, teu desafio de tecnologia lá, conhecendo tua história. Sensacional. Quem quiser trabalhar, por exemplo, na CloudWalk, como é que faz? Tá precisando de vaga? Aproveita, ouvinte aqui, até botei um monte de dev. Dá o e-mail aí pra galera que quiser fazer contato contigo. Pode entrar em cloudwalk.io/jobs. Fica a dica aí, galera. É de Franca? Não, hoje a gente está em São Paulo. Na verdade, a empresa, a gente começou em Franca, foi para São Paulo e a gente acabou abrindo uma estrutura em Sunnyvale, que é para onde veio todos os investimentos. E a estrutura de Sunnyvale incorporou a empresa de São Paulo. Legal. Show de bola. E aqui a sede fica onde? Fica em Pinheiros. Pinheiros. Legal. Faria Lima ali, o Financial Times. Exato. É isso aí. Cara, obrigado. Muito bom. Cara, espero poder contar com a tua presença aqui numa mesa redonda pra gente falar de um assunto de tecnologia qualquer. Com certeza, com certeza. Foi muito bom conhecer a tua história. E geralmente a gente faz episódios temáticos, tipo, por exemplo, vamos falar de Kubernetes. Pô, chama lá o Thiago pra vir discutir na mesa e tal, e falar com outras pessoas. Vai ser uma satisfação ter você de novo aqui na mesa. Com certeza. Pode me chamar que estaremos disponíveis, com certeza. Show de bola. Obrigado. Valeu, pela tua visita. Parabéns pelo trabalho. Fantástica a tua trajetória. Sucesso lá com a CloudWalk, Infinity Pay e agora o Infinity Tap. Valeu. Show de bola. Galera, obrigado. Você que acompanhou a gente até aqui, deixa teu like aqui embaixo no nosso episódio, no YouTube, no Spotify, no TikTok, onde você estiver vendo. A gente está em todas as redes sociais, a gente só não está ainda no Mastodon, né? Porque agora o Elon Musk comprou o Twitter e a galera tá fugindo do Twitter, mas a gente ainda tá no Twitter, tá? Apoie o seu gerador de conteúdo. Se você aprendeu alguma coisa aqui, se você aprendeu alguma coisa com qualquer outro podcast, divulgue esse podcast, valorize o criador de conteúdo, galera. Valeu, aguardo vocês no próximo episódio. Até mais, obrigado!